Olá, bem-vindo à gravação da oficina Métodos de Estudo. Essa gravação é para quem não conseguiu assistir presencialmente no FPE ou online, que a gente não se encontra no Meet. E é isso, eu espero que você goste da oficina, tá bom? Bom, meu nome é Juliana, eu sou. Vou passar aqui a tela. Eu sou estudante do curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistema. Acho que aqui vai ficar melhor, né? Porque o textinho para não ficar ruim para vocês lerem. Eu comecei o curso em 2024 na minha FPE, Jaboatão, mas eu também sou formada em técnica informática para a internet e também pela FPE Jaboatão. Atualmente eu sou bolsista do projeto de extensão de Josiane, que além de escrever no texto acadêmico, sei que a maioria das pessoas que se inscreveram na minha oficina são do nosso curso, né? Então, olá, vocês já me conhecem. E eu também fui integrante, e eu também fui integrante do NAC, Núcleo de Arte e Cultura do FPE, também Jaboatão, né? Isso foi em 2023. Enfim, um, um pouco das coisas que a gente vai ver nessa oficina é a organização de conteúdo, o planejamento de estudo, anotações eficientes, técnica Pomodoro e leitura na rotina real. A gente vai conversar sobre alguns pontos principais, que no caso seria como você pode se organizar quando tem muita coisa para você estudar, e até mesmo como a gente pode fazer um planejamento que seja realmente que caiba no seu tempo livre, ou seja, que caiba no tempo que você tem para estudar. Seja 1 hora, 2 horas, a gente vai ver como a gente pode fazer esse planejamento, mas com tecnologias, ou seja, utilizando a AI para ser uma grande ajuda nessa organização. E, como introdução, como conciliar tudo com tantas e poucas horas livres? E assim, isso é uma pergunta que pode ser muito óbvia a sua resposta, que é com a organização. Contudo, não posso dizer para você apenas, tipo, com a organização e pronto. Eu vou dar para vocês algumas ferramentas que vocês podem utilizar para você se organizar. Seja com o Gemini, com o ChatGPT, a gente vai ter mais ou menos. Eu vou entregar um prompt que você pode utilizar para você montar o seu plano de estudos. Nas horas que você pode estudar, seja 1 hora ou 2 horas por dia, ou até meia hora por dia, e seja só de segunda a sexta, ou então de sábado ou domingo só, entendeu? Então, vou mostrar para vocês como vocês podem conciliar tudo e também ver o que é exatamente sua prioridade ou o que não é sua prioridade, sabe? Que isso é um dos pontos principais também. Só no slide, aqui a gente vem com problema e soluções, que no caso seria problemas, mas alguns problemas que a gente tem atualmente são o excesso de coisas para entregar, a sobrecarga de informação quando a gente está estudando várias coisas ao mesmo tempo. A sobrecarga de entrega seria quando a gente está estudando, tipo, faculdade que tem várias cadeiras, ou então escola até mesmo, ensino médio, que tem várias cadeiras, várias provas, vários trabalhos para entregar. E seja o que for, quando a gente trabalha com muitas entregas sequencialmente, sabe? Enfim. Sobrecarga de informações, dores de cabeça e desânimo. Querendo ou não, quando você está muito sobrecarregado, é normal que o seu corpo comece a se sentir cansado. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Como é que a gente pode se organizar ao ponto que eu não fique tão cansada e eu também possa ter um tempinho de descanso para mim? Então, vamos conversar sobre isso também. E uma das soluções é a visualização ampla. Eu vou comentar um pouco sobre visualização ampla, que é quando a gente tem uma ideia de tudo que a gente está estudando, de tudo que a gente está aprendendo. Como você pode fazer isso? Senta um pouco, respira assim, em algum momento de calma, pega o seu celular ou pega onde você guarda sobre os cursos que você está estudando. Por exemplo, eu geralmente guardo os links numa pastinha do navegador e fica ali todos os meus cursos. Então, enfim, onde tem todos os cursos que você está cursando no momento, todas as cadeiras que você está cursando, todas as matérias, senta um pouco, lista todas essas coisas e também o prazo delas. Quando eu falo sobre excesso de coisas para entregar sequencialmente, e quando a gente faz, acho que foi no slide de introdução que eu citei sobre questão de prioridade, é muito importante que você saiba o prazo de cada assunto, de cada curso que você tem. Ou seja, eu tenho um curso que ele vai terminar daqui a um mês, mas eu tenho um curso que eu vou terminar só daqui a 2 meses. Então, qual a sua prioridade? O de um mês, entende? Então, o seu cronograma não quer dizer que você não vai focar no curso de 2 meses. Você vai focar nele, mas não na quantidade que você vai focar no curso de um mês, sabe? Por exemplo, o curso de um mês você estuda 3 vezes na semana. O curso de 2 meses você estuda só 2 vezes na semana, entende? É isso, quando a gente fica sabendo, quando a gente sabe a nossa prioridade, quando a gente tem uma ideia de prazo, querendo ou não, a partir daquele momento a gente consegue também priorizar. Ou seja, saber o que é a nossa prioridade, qual trabalho eu tenho que entregar primeiro, qual trabalho eu posso fazer aos pouquinhos que vai dar tempo de entregar, entende? Enfim.
Então é isso, visualização ampla é justamente quando a gente tem uma ideia completa do que a gente está estudando e a quantidade de coisas que a gente tem que entregar. E também seus prazos. Os prazos é muito bom. Eu também vou comentar, eu vou falar isso no Pomodoro, tá? Mas se alguma coisa sua não tem prazo, determine um prazo para ela. Porque a partir do momento que não tem prazo, você querendo ou não, assim, caso aconteça com você, né? Mas é normal que você prolongue o feito daquela atividade, daquele curso ou daquele aprendizado. Então, se for possível, também determine um prazo. Enfim. Aí, visualização ampla, que foi o que eu acabei de citar, né? Organização, que a gente também vai falar um pouco sobre organização, que também já encaixa nisso de visualização ampla. Tem a divisão correta de afazeres diários. Isso aí a gente vai comentar também, mas a gente vai fazer de acordo com as suas prioridades, ou seja, de acordo com os seus prazos de entrega ou então a quantidade de coisas que você tem que estudar, tá bom? Pensando um pouco, é uma pergunta que ela é muito comum de ser feita e ela é muito comum que a gente se pergunte para nós mesmos, tipo assim, eu quero aprender tanta coisa, será que eu faço isso agora ou eu faço com mais calma depois? Ou será que eu divido? E agora eu trago um pouco assim, falando um pouco sobre minha experiência. Eu entrei no mundo da tecnologia em 2023, eu só tenho 20 anos, então, tipo assim, foi seguido ao meu término do ensino médio, então eu estava muito acostumada com 12 matérias. Então, quando eu entrei na faculdade não, né? Era curso técnico, eu chamava já de faculdade. Mas quando eu entrei no curso técnico, foi outro mundo para mim. Era outras coisas que eu tinha que aprender, eram linguagens, eram letrinhas coloridas, assim, coisas muito distintas do que eu já estava acostumada. Então, eu estava com uma fome, assim, de aprender, uma fome muito grande de aprender. Tanto que eu comecei a comer muita coisa. Um exemplo, tá? Eu comecei a comer muita coisa ao mesmo tempo, sabe? E querendo ou não, a minha cabeça, ao mesmo tempo que ela armazenava aquilo, se eu depois tentava relembrar o assunto que eu estudei, querendo ou não, eu não tinha absorvido tudo corretamente. Então é isso. Quando eu falo sobre estudar coisas ao mesmo tempo, agrega ou sobrecarrega? Agrega se for coisas interligadas. Quando eu estava no exemplo de tecnologia, não eram coisas ligadas, tá? Era tipo, sei lá, assunto sobre algum teste de software, aí ia para back-end, front-end, ou então linguagens diferentes. Eu ia dar exemplo de linguagens de código diferentes, mas, enfim, então, tipo assim, são coisas distintas, são documentações distintas, e não era uma coisa que eu agregava muito, porque eu pegava 25 de uma, 25 de outra, ou 50% de uma e 50% de outra, sabe? Não era 100%. E é isso. Então, assim, tome muito cuidado com isso de tipo, quero aprender muita coisa ao mesmo tempo, será que eu faço isso? Respira, senta um pouco e fala assim: quero aprender determinado assunto dessa área aqui. Pronto. Começa a listar os possíveis cursos que você pode fazer que se interliguem, tá? Que se interliguem. A gente não tem isso muito na faculdade, ou na faculdade, ou no colégio, essas coisas, porque a gente tem 12 matérias fixas no colégio. E na faculdade a gente tem as cadeiras do período, então a gente não tem essa determinação de, tipo, não quero estudar isso aqui porque não é da minha área, ou seja, não é uma sub-área da minha área que eu quero seguir, entende? Isso aí eu entendo. Agora, quando você tem, por exemplo, cursos extracurriculares, tô falando de cursos extracurriculares, entende? Nesses casos, a gente tem como a gente se organizar, a gente tem como dizer, tá, isso daqui tá muito fora do que eu tô estudando, então eu vou dar uma pausa aqui porque eu tô ficando muito sobrecarregada. E é isso, entende? Então, assim, estudar coisas ao mesmo tempo agrega quando são coisas interligadas. Quando são coisas muito diferentes, é muito bom que você saiba o tempo que você tem livre para estudar e que você consiga entender, tipo assim, eu vou conseguir dar pelo menos 90% de mim para cada coisinha. Se eu não vou conseguir, então é melhor dar 100% de mim em uma coisa e depois eu aprender outra coisa, entendeu? Tipo assim, cada um no seu tempo. Entende o que eu quero dizer? Eu sei que é uma coisa muito complicada de fazer no dia de hoje, porque é muito normal que a gente precise estar aprendendo tudo ao mesmo tempo, que a gente precisa estar muito avançado no mercado de trabalho. Eu entendo isso super, e eu também entendo esse nervosismo, tipo, será que eu tô muito atrasada? Eu sou muito assim, tá? Eu fico me perguntando, será que eu tô muito atrasada pro, pra minha área, ou coisas assim? Mas quando eu paro, respiro e eu penso, nossa, eu já aprendi tanta coisa. Então, enfim. Essa pergunta, ela tem um grande depende como resposta, porque tudo vai depender de, tipo, as áreas que você está estudando, os cursos que você está estudando, se interligam ou são coisas completamente diferentes? E se são coisas completamente diferentes, você está conseguindo aprender tudo que está naquele curso? Você está conseguindo absorver? Esse é o ponto, sabe? Nunca é tipo, não agrega e pronto. Sobrecarrega e pronto. Sabe?
e agrega e pronto. Não é assim. Você realmente precisa se autoavaliar e ver como é que está o seu resultado em cada parte, entendeu? Em cada área. Isso. Enfim, eu não sei se a explicação ficou muito boa para vocês, mas eu espero que vocês tenham entendido que essa resposta aqui é um grande depende. Depende muito. Porque eu também já estudei bastante, já estudei várias coisas ao mesmo tempo que me agregaram de certa forma, mas querendo ou não, também sobrecarregaram, entende? Então, por isso é um grande depende. Você precisa se autoavaliar. É muito importante que você saiba seu limite. Quando você sabe seu limite, você chega para você mesmo e diz assim: tá, eu não me estou aguentando estudar esse assunto aqui, esse curso extracurricular, porque tá muito pesado para mim. Pronto, você se autoavaliou, você colocou um limite e você se conhece, entendeu? Enfim, é muito importante que você saiba isso, você saiba o seu limite. Porque a partir do momento que você não sabe o seu limite, é normal que você coloque muito peso na sua vida, entendeu? Achando que aguenta, mas você pode até aguentar, mas querendo ou não, a consequência vai vir um pouco muito pior, entendeu? Um pouco muito pior. Por que eu falo um pouco muito pior? Porque eu tô me olhando às vezes aqui, mas enfim. Porque é um pouco muito pior. Porque pode vir pouca consequência, mas também pode vir muita consequência, sabe? E querendo ou não, uma coisa que eu sempre falo, tome muito cuidado em relação a forçar os estudos. Como assim? Estudar é muito bom. Quase ninguém, algumas pessoas não gostam de estudar. Contudo, a partir do momento que você se força muito, por exemplo, hoje eu não consigo estudar nada. E eu tô ali tentando mastigar, porque sei o que. Vamos. É importante que você saiba que tá tudo bem. Sério, tá tudo bem você tirar um dia, assim. Ao longo da semana, estudei a semana inteira, mas, sei lá, na quinta-feira não tô conseguindo estudar. Ok, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tira esse dia pra você, mas no dia seguinte, só não fica constante ai, não consigo estudar, não consigo estudar, sabe? Tenha um dia de inconstância, mas no seguinte você pode voltar a estudar, porque nosso cérebro às vezes ele precisa de um descanso. Se você força muito, é capaz que no dia seguinte você não consiga entregar quase nada na quinta-feira. Você tentou estudar, querendo ou não, ficou ali na tela, ficou lendo essas coisas, mas não conseguiu absorver nada. E na sexta-feira, seu cérebro vai estar tão sobrecarregado, vai estar tão desgastado, porque você não tirou um tempo para estudo, para seu cérebro vai estar tão desgastado que você não tirou um tempo para descansar, e na sexta-feira você vai estar, tipo, totalmente fadigado, sabe? Por isso é muito importante que você saiba que, tipo, hoje não estou conseguindo estudar nada. Vou tirar um dia para mim, mas amanhã eu retomo. E você realmente retoma amanhã, tá? No dia olha para retomar amanhã, enfim. Responder essa pergunta, senão eu vou ficar muito tempo aqui, né? Acho que eu já fiquei muito tempo aqui. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre tecnologias, né? Que é justamente o nome da nossa oficina. Métodos de estudo com tecnologias. E a nossa principal assistente, que a gente. Principal assistente não. Uma das possíveis assistentes que a gente pode ter, se você sabe se organizar bem, fazer um cronograma certinho, ótimo. Perfeito. Se você não sabe, a gente vai utilizar a IA para fazer um cronograma realmente eficiente para você. Enfim, você pode utilizar a IA tanto para organização personalizada, que é justamente os cronogramas personalizados que a gente vai montar o planejamento de revisões de estudo eficazes, ou seja, quando você precisa revisar algum assunto, ela pode fazer um resumo para você, ou então ela pode montar perguntas para você, que isso é o terceiro tópico, né? Caso seja do seu gosto, caso você goste de estudar, né? Criação de perguntas para ajudar no entendimento do assunto. Você também pode. Deixa eu só conferir aqui para ver se tá ok, porque pode ser que o microfone descarregue, então eu vou ficar olhando assim do nada, né? Enfim, então, caso seja do seu gosto, né? Também tem resumos de conteúdos. Esses dois últimos tópicos é caso você queira usar, é caso você queira estudar com IA, alguma coisa assim. Eu recentemente eu tive duas provas ontem e eu utilizei a IA para fazer questões para mim. E, gente, assim, eu dei um modelo de perguntas que eu queria, porque eu tinha recebido a minha prova da primeira unidade, né? Então eu já tinha mais ou menos a ideia de como seria as questões da segunda unidade, coisas assim. Então eu pedi para IA montar questões como se fosse não. Eu pedi para IA montar questões daquele estilo e ela montou. Então, querendo ou não, ela foi um ajudante para mim porque eu não tinha como ficar toda hora, ai, professora, manda aí questões de exemplo, sabe, para eu estudar. Não, professor também tem outras turmas, sabe? É muita demanda para professor. E é isso. Então, ela foi uma aliada para mim nos estudos também. E você também pode utilizar ela para isso. Mas caso você não goste, você pode utilizar só para fazer seu cronograma de estudo, sabe? Enfim,
Tá, Juliana, já entendi. Agora, como é que eu faço meu cronograma de estudos? E aqui a gente vem, ó, como fazer um bom prompt. O que exatamente é um prompt? Um prompt é, desculpa os barulhos, é, em família, né? Como fazer um bom prompt? Prompt é basicamente a sua linha de. Só um segundo. Pronto. Voltei. Prompt é basicamente a nossa linha de comando para o ChatGPT. O que é essa linha de comando, Juliana? É tipo quando você manda uma pergunta, quando você pede para ele fazer alguma coisa. Esse é o nosso prompt, entendeu? Enfim, como você pode fazer um bom prompt para gerar um cronograma realmente eficiente para você? Primeiramente, você vai informar os seus cursos ou o que você está estudando. Por exemplo, estou estudando para cadeira tal, para matéria tal, para matéria tal, ou estou estudando nos cursos tal, tal e tal. Você põe isso como como evidência. Esse é o nosso primeiro tópico. Liste os cursos certinho, informe seu prazo de término se ele tiver. Ou seja, que eu deixo bem claro, informe seus cursos, informe o prazo de término se houver, ou determine um limite para cada atividade. Ou seja, eu quero terminar essa atividade aqui em 2 dias, quero terminar esse trabalho aqui, por exemplo, em 3 dias. Você não vai fazer um cronograma que você estuda esse trabalho, ou faça esse trabalho em 3 dias, entendeu? Isso também é importante. O próximo tópico é horário. Como assim horário, Juliana? Só tenho 1 hora por dia para estudar. Informe isso. Só tenho 2 horas por dia para estudar. Informe isso. Porque se você não informa o horário, ele vai fazer um cronograma de tarde, noite e manhã. Aí era para ser o contrário, né? Tipo, manhã, tarde e noite, sabe? Ele não vai saber quando você realmente tem tempo livre. Porque ele não é você, entende? Você. Então é importante que você determine um horário. Ou seja, só tenho 3 horas por dia, só tenho 2 horas por dia. Informe, tá? Não precisa dizer, tipo, manhã, tarde e noite. Só se você disser, tipo, eu tenho 1 hora de tarde e 1 hora de noite para estudar. Aí ele pode fazer isso, entendeu? Essa divisão assim. Mas se quiser fazer uma coisa mais simples, 2 horas ou 1 hora, enfim, o tempo que você tem livre. E, fora isso, é muito importante que você também diga os dias, porque ele vai fazer um cronograma de segunda a domingo, se você não disser o dia, a quantidade de dias que você tem para estudar. Então, por exemplo, só tenho segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Então, segunda a sexta eu posso estudar 1 hora por dia. Então, ele vai fazer o cronograma justamente no limite de 1 hora de segunda a sexta. Ou eu só posso 3 horas sábado e domingo. Então, vai fazer um cronograma de 3 horas sábado e domingo, entendeu? Enfim, é importante que você delimite, porque ele não tem ideia, então, tipo, pra ele, ele vai fazer, tipo, manhã, tarde e noite, ou então segunda a domingo. Enfim. E outros pontos é assim, Juliana, eu tenho um problema, eu tenho dificuldade com esquecimento. Pois bem, o que eu posso fazer? Você pode informar isso para ele, porque ele vai fazer um cronograma baseado em memorização. Normalmente, você estuda na segunda e na terça, e na quarta você tem um dia de revisão, apenas de revisão do que você estudou segunda ou terça. Então, quinta e sexta você estuda também. Aí, no finalzinho da sexta-feira, você tem o tempo de revisão. Entende? Aí você revisa o que você estudou na quinta-feira, o que você estudou também na sexta de manhã, na sexta no primeiro horário, sabe? Enfim. Então, quando você também põe essas informações extras, ele faz realmente o cronograma eficaz para você. Também tem o cronograma que é a base de perguntas, ou seja, eu consigo aprender mais com perguntas. Então, ele pode colocar um tempo de aprendizado, por exemplo, 30 minutos você lê o conteúdo e 30 minutos você aplica em questões esse conteúdo, sabe? Você responde perguntas. E ele pode montar as perguntas para você realmente ver se você conseguiu absorver. Enfim, então a gente tem esses pontos que realmente vai montar um cronograma eficiente para você e que realmente vai te ajudar no dia a dia, né? Enfim, vou mostrar aqui um pouco na prática para vocês. Tá passando. Como seria esse cronograma? Deixa eu abrir aqui o. Eu gosto mais de usar o Gemini, mas eu vou mostrar para vocês o ChatGPT mesmo, porque é uma coisa que todo mundo usa. Acho que todo mundo tem mais costume de usar o ChatGPT, então eu vou mostrar o ChatGPT. Enfim, primeiramente, deixa eu colocar aqui duas telinhas para ficar bem melhor, pra gente fazer bem um passo a passo, né? Ó, primeiro ponto. Será que eu consegui diminuir? Consegui diminuir aqui, ó. Perfeito. Deixa eu colocar aqui no meio. Bem melhor, né? Primeiro ponto, informa o que ele tem que fazer, né? Faça um cronograma de estudo baseado em
Aí que a gente começa. Se você quiser, você pode sinalizar, mas é só colocar, tipo, você pode colocar, tipo, entrega ou cursos ou temas, entendeu? Mas você vai colocar só esse tracinho e escrever o que eu preciso entregar. Projeto, projeto, e aqui eu coloco a data, do 7, tá. Enfim, eu coloquei algumas coisas aqui, então agora eu vou colocar o horário que eu tenho, sabe? Que eu posso estudar isso. E também os dias que eu posso estudar. Ou seja, 3 horas de segunda a sexta. E como último tópico, eu acho que eu não tenho nenhuma dificuldade de esquecimento, né? Mas é isso. Como é tudo projeto e tudo mais, que eu vou estar rodando a todo momento, eu não vou precisar fazer revisão nem nada do tipo, sabe? Enfim. Então, deixa eu só deixar mais específico. 3 horas. Tudo baseado em. Tá. E aqui a gente via. Então, ele vai montar o nosso cronograma. Ó, cronograma de estudos de segunda a sexta, 3 horas por dia, levando em consideração as entregas e prioridades. O que seria prioridades e entregas? Foi justamente o que eu disse, entendeu? Suas prioridades são os prazos que estão mais próximos, e as entregas são o conjunto todo, né? Resumo das entregas e prioridades. Nosso projeto de estrutura de dados, ele é o mais próximo, ele tem o prazo mais próximo, querendo ou não, é nossa alta prioridade, entende? Projeto web é um prazo médio. Aí tem prazo semelhante ao projeto web, então, tipo assim, também é uma prioridade média, entende? Projeto aprofunda terça-feira, recorrente toda terça-feira, requer bloco fixo de tempo. O que seria isso daqui? Eu não determinei uma data para esse projeto, sabe? Então, quando eu não determino uma data, quando é prova, ele entende que só vai ser aquele dia de prova, sabe? Tipo, prova na quarta-feira, só vai ser a quarta-feira. Quando eu digo projeto terça-feira, ele vai colocar como se toda terça-feira fosse o projeto de extensão, sabe? Enfim. Aqui era para ter colocado uma data, mas tá tudo bem. Toda terça-feira eu realmente tenho um projeto para entregar do Aprofunda, então realmente é uma coisa fixa minha. E aqui, ó, recorrendo toda terça-feira. Aqui ele faz a distribuição por tipo de tarefa, ou baseado em 3 horas por dia, vamos dividir em assim. 1 hora de estrutura de dados, 1 hora web, portfólio, e 1 hora para revisão ou ajustes ou aprofundamento. O que eu quiser fazer. O que eu quiser optar nessas 1 hora aqui, se eu faço revisão ou alguma coisa assim, sabe? Fica a meu critério. E aqui vem um cronograma proposto. A nossa semana vai de 10 a 26 de julho. Aí você pergunta, por que, Juliana, de 10 a 26 de julho? Porque o nosso prazo maior é até 26 de julho. Então, ele faz um cronograma até isso. Porque quando terminar esse prazo, quando terminar esse programa, você pode voltar e ver agora quais são as suas demandas. Por exemplo, para agosto eu tenho tal demanda e tudo mais. Então, você faz um cronograma para agosto, sabe? É muito bom isso. É muito importante que você vá trocando seu cronograma de acordo com sua real necessidade daquele momento, ou daquele mês, ou coisas assim específicas, sabe? Enfim. E aqui, ele montou o nosso cronograma quarta, quinta e sexta, que é basicamente o restante dessa semana. Restante dessa semana? Uh-uh. Quarta? Hoje é quarta, não. Quarta, quinta e sexta. E por algum motivo ele tá pensando como se hoje fosse quarta-feira, mas dia 10 é quinta-feira, tá? A gente tá numa quinta-feira, mas eu tô vendo quinta-feira, enfim. Enfim. Vou nem falar nada. E aqui, pronto. Aí ele faz esse cronograma do restante dessa semana, da semana seguinte e na última semana no nosso cronograma, sabe? É importante que eu diga que, assim, se o cronograma não tiver de acordo com o que você gosta, com algo que você realmente acha que vai aprender, troque. Simplesmente troque.
Simplesmente isso. Você pode rotacionar esse cronograma conforme você achar melhor. Ou seja, não consegui me adaptar com esse, posso fazer outro? Pode, entendeu? Faça, aí tá tudo bem. Você precisa entender que, tipo assim, não é porque você não conseguiu fazer um cronograma que o problema tá em você, entende? Só troca e, e é bom que você comece a se entender também. Por exemplo, não gosto de estudar uma hora um assunto e depois ir para outro assunto. Sendo assim, você estuda 2 horas esse assunto e no dia seguinte você estuda 2 horas do outro assunto, sabe? Por exemplo, hum, aqui, quarta-feira, web, portfólio. Não gosto de estudar assim. Não sinto, Juliana, não sinto que eu consiga aprender assim. Sendo assim, você troca. Quarta-feira fica web, 1 hora de web, outra hora de web. E já na quinta-feira, que começaria com web, começa com portfólio e fica com portfólio, entende? Você pode também rotacionar dessa forma. Fica de acordo com o que você acha que dá mais certo com você. Que você acha que realmente está aprendendo dessa forma, sabe? Enfim. Então, indo para outro ponto, acho que aqui ficou mais tranquilo para entender, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar no YouTube ou pedir ajuda, eu vou ajudar tranquilamente nisso. Agora vamos pro próximo tópico. Deixa eu tirar isso daqui. Tiro você daqui. Deixa eu aumentar um pouco a minha tela. Pronto. Deixa eu aumentar aqui de novo. Que é mais uma frasezinha mesmo, que é cada erro é uma oportunidade de aprender de forma certa e evoluir com mais consciência. Hum, essa é uma frase que é muito importante pra mim, mas não tem muito que prolongar porque ela já diz tudo, sabe? Não tenha medo de errar, não tenha medo de dizer, não consegui aprender isso aqui, porque é muito comum. Apenas não desista. Eu acho que o ponto principal é isso. Tá tudo bem você não conseguir entender alguma coisa, tá tudo bem você não ser bom em tudo. O ponto é não desista. Agora vamos falar de anotações, né? Enfim, a gente tá na era digital, então é muito comum a gente ver anotações digitais, ou seja, a gente tem o Docs, a gente tem várias ferramentas que a gente faz anotações digitais. Ou seja, por que anotações digitais estão sendo tão atuais, tão assim? Porque é 1000 vezes mais fácil você pegar o celular para ler alguma coisa, uma coisa mais fácil, um resumo mais prático do que você pegar um caderno no meio da rua, né, para você ler alguma coisa. Eu já fiz muito isso, tá, na minha época do ensino médio. Mas agora o celular facilita completamente a minha vida, entende? Enfim. Por isso, eu vou falar agora sobre ambientes de anotações e eu vou dar algumas dicas, assim, de aplicativos para vocês. Aqui na descrição do YouTube vai estar o vídeo de eu ensinando como você pode utilizar o Notion e como você pode utilizar o OneNote, que são dois aplicativos muito práticos para você utilizar, mas eu vou ensinar vocês porque o Notion ele é em inglês e o OneNote pode ser um pouco, sei lá, pode ter uma interface um pouco diferente, não sei bem. Eu, de toda forma, preferi fazer esses dois materiais para ajudar vocês, sabe? Para auxiliar vocês. E a gente também tem o Google Keep, que é o que todo mundo já usa na maioria, porque é o bloco de notas do Google. Enfim, então, usando tecnologias para anotações eficientes, como eu estava dizendo para vocês, usar aplicativos hoje é um grande benefício, porque você pode acessar essas anotações de onde você estiver, entende? E é justamente esses aplicativos que mostram essa versatilidade. Ou seja, se eu faço anotação no Notion, ou seja, se eu faço uma anotação no Notion, eu tenho essa anotação também no meu celular, entende? Então, assim, para quem acha mais fácil fazer anotação ou gosta de estudar mais quando está em movimentação, ou seja, indo para o trabalho ou no transporte público, querendo ou não, o celular é a forma mais prática de você ter acesso aos resumos que você fez. Enfim, como pessoa que pega muito metrô lotado, ônibus lotado, tem horas que eu tenho que ir no celular na mão, assim, estudando para alguma prova que eu estou indo fazer na faculdade, essas coisas. Então, esses aplicativos facilitam muito a minha vida, porque são realmente ferramentas, sabe? E eu também gosto muito de fazer anotação no papel. Mas estou falando agora de praticidade, uma anotação que eu posso ter acesso aonde eu quiser, que se eu esquecer o caderno não vai ter algum problema, entendeu? Que eu vou ter essa informação armazenada em algum lugar. É justamente isso. Eu vou mostrar um pouco desses aplicativos. O meu Notion, vou mostrar que eu tenho instalado no meu. Tá gravando ainda, né? Tá assim. Eu tenho ele instalado no meu computador.
Ó, esse aqui é o meu Notion. Aqui tem todos os meus cursos, tipo ADS, PROS, Pretalab, Bootcamp, atualização. E ele é basicamente um caderno virtual que você pode fazer cadernos dentro de caderno, dentro de caderno, sabe? Para você se organizar da forma que você quiser. Isso aqui, por exemplo, é um caderno e dentro desse caderno a gente tem primeira semana, segunda semana, terceira semana. Seria basicamente nossas matérias, e dentro dessas matérias tem páginas. E essas páginas já é onde basicamente. Eu sempre penso aqui, nunca tem anotação. E basicamente nessas páginas tem as nossas anotações, sabe? Enfim, é um jeito muito facilitado de você ter acesso a isso. E ele também tem barra de pesquisa, ou seja, você pode vir aqui, ó, deixa eu colocar esse negocinho. Você pode vir aqui em Search. Então ele basicamente dá um sumário, assim, de coisas que a gente tem, tópicos, essas coisas. Enfim. Então, esse é um dos aplicativos. O outro é o OneNote, que ele é da Microsoft. Ele é de graça, tá? Não precisa do pacote Office, nem nada do tipo. Você tem acesso a ele de forma bem prática. Prontinho. Esse aqui é a interface do OneNote. Aqui a gente tem cadernos, e dentro desses cadernos a gente pode ter matérias. Deixa eu para vocês aqui um exemplo. Essa aqui é a interface do OneNote. E aqui a gente tem matérias, ou seja, estudo de dados e Web 2, e dentro dessas matérias vem as nossas páginas. Ele chama de sessões. Essas sessões eu chamo de matéria, tá? E aqui vem as páginas. Então, tipo, eu tenho uma página de Web 2, eu tenho uma página de Tailwind e outra de API. Enfim, são basicamente cadernos virtuais. E você pode ter acesso a esses cadernos virtuais pelo celular. No vídeo que eu quero ver pra vocês, eu mostro como é que é. Eu mostro pra vocês o Play Store e o aplicativo lá certinho, sabe? Enfim. Então é isso. São alguns aplicativos que você pode utilizar para fazer anotações digitais e ter acesso a essas anotações de N lugares, sabe? Enfim, eu acho muito versátil e muito melhor que um caderno. Mas se você gosta mais de papel, fique com papel, sabe? Eu adoro caderno também. Eu sou bem versátil em relação ao digital ou papel, enfim, para mim tudo. Agora passando, a gente vai falar sobre o Pomodoro. O Pomodoro, ele é uma técnica de foco nos estudos. O que é essa técnica? Basicamente, ela se baseia em 25 a 30 minutos de foco de estudo, 5 minutos de descanso e depois 15 ou 20 minutos de descanso maior. O que seria isso, descanso maior? Esse descanso maior só vem depois que você faz 3 tempos de foco de estudos, ou seja, 25 minutos, 5 minutos de pausa, 25 minutos de estudo, 25 minutos de pausa, 25 minutos de estudo e aí sim vem os 15 minutos de pausa, sabe? O método de Pomodoro é para aquelas pessoas que se sentem muito cansadas e fadigadas estudando. Por exemplo, você estuda 25 minutos disso e está super cansado, nesse momento você tem a sua pausa no Pomodoro, entende? E você descansa. E esse descanso é para você beber água, para você esparecer, para você respirar, para você levantar, mas não é também para você se distrair completamente. Como assim se distrair completamente? Não acessar redes sociais que possam te deixar um pouco. Não acessar redes sociais do tipo Reel, ficar assistindo Reel no Instagram, coisa assim. Esses 5 minutos não são para isso. Não são para isso. Mas a pausa maior, que é o descanso maior, de 15 a 20 minutos, ela te ajuda, ela te dá a liberdade de você se distrair dessa forma. Tipo, se distrair, tipo, 10 minutos assim no Instagram. Fique à vontade, sabe? É a sua pausa maior e você faz o que quiser. Agora, na pausa menor, é importante que você se limite. Ou seja, não posso como eu tô dizendo aqui, tipo, existe 5 minutos de descanso, se eu puder, sem celular. Mas eu sei que isso é muito possível em alguns momentos, porque a gente tem outras prioridades, a gente tem familiares, então é normal que a gente entre sem celular pra ver mensagem, essas coisas. Isso tá tudo bem, tá tranquilo, tá normal. Agora a questão é quando você entra, tipo, no TikTok, entende? No Instagram, assim, Reels do Instagram. Então, isso daí são pontos que você tem que ficar longe nessa pausa menor, tá? Enfim, espero que vocês tenham entendido mais ou menos o método de Pomodoro. Eu vou dar agora um exemplo para vocês. Aqui eu deixei um link de um site que ele se chama Pomofocus. E aqui ele te dá mais ou menos, ó, Pomodoro, 25 minutos. O short break, que é 5 minutos, a pausa menor. E o long break, que é a pausa maior, 20 minutos. E aqui nele, você pode... Deixa eu limpar aqui.
você pode colocar suas tasks, ou seja, suas tarefas. Por exemplo, um projeto, vou colocar as mesmas tarefas que eu coloquei no quando fui fazer meu cronograma de estudos, né. Então, um projeto de estrutura. E nesse projeto de estrutura de dados, você pode também colocar um tempo limite para fazer ele. Por exemplo, quero fazer ele em 3 tempos de Pomodoro. O que seria 3 tempos de Pomodoro? 25 minutos, pausa, 25 minutos, pausa, 25 minutos, entendeu? Seria basicamente 1 hora e 15 minutos, sabe? Seria basicamente 1 hora e 15 minutos, 25, 25, é. Seria basicamente 1 hora e 15 minutos para você estudar. É isso, então, qual eu quero fazer essa atividade nesse tempo aqui de Pomodoro, beleza. E você pode determinar a mesma coisa para outras atividades, sabe? Colocar um limite assim de tempo de Pomodoro que você quer fazer as outras atividades. Aí aqui no final ele dá tipo mais ou menos uma estimativa de quando você vai acabar essa atividade, contando com os tempos de descanso, tá? Então, se eu começasse ela agora, eu ia acabar só de 1h28, porque tem uns 5 minutos de descanso aí, que são essas pausas, né? Enfim, que são as pausas menores. Então, esse é um site que eu gosto bastante dele e você pode ter acesso a ele tanto no celular como no notebook. Então, é super tranquilo. Agora, deixa eu voltar aqui. E extra, pra gente finalizar direitinho, quero falar um pouco sobre leitura na vida real. Isso aqui é mais para quem tem, que a gente, isso aqui é mais para quem não tem tempo de ler ou para quem não consegue engajar em uma leitura muito grande. São as duas dicas, assim, tranquilas, que, por exemplo, Juliana, quero pegar o costume de ler e eu tenho tempo para ler. Determina pelo menos 30 minutos por dia para você ler, não determina página, determina minutos. Porque mesmo que seja só, tipo, só 3 páginas que você lê naqueles 30 minutos, você mesmo assim, você deu um tempo de foco, sabe, para a leitura. Você se aprofundou nela, você mergulhou nessa leitura, você deu um tempo para si mesmo só para ficar na leitura, entende? Então, dê essa pausa. Quando você dá, tipo, por exemplo, quero ler só 10 páginas por dia, querendo ou não, pode levar mais tempo ainda do que você queria, ou então você pode ficar preso, sei lá, na terceira página, ou você pode não conseguir terminar as 10 páginas por dia porque é uma leitura muito densa, é uma leitura muito cansada, ou seja, uma página te sobrecarrega muito. Tem leituras assim, tem estilos que são realmente muito pesadas. Então, determina o tempo, assim, caso você queira ir pegando os gostos com a leitura. E é muito bom, é muito importante que eu diga, que assim, para você começar a leitura, não precisa ler 300 páginas, um livro de 300 páginas, não. Você pode começar com contos, livros de poemas. São muito pequenininhos, são tranquilos. Não é que sejam exatamente pequenos, né? Mas não é que sejam exatamente pequenos, mas é que tem livros que os poemas, tipo, são 5 linhas, sabe? Em página. Então, livros de poema e contos são os mais tranquilos para começar na área da literatura. Enfim, então, quero pegar o costume de leitura? Então, quero pegar o costume de leitura? Tenta determinar um tempo diário. Se conseguir determinar um tempo diário, tenta por livros, tenta determinar um tempo diário e com contos e livros de poema. Não consegui tempo diário, o que é que eu faço? Não consigo pegar um livro realmente para ler. Vamos para o audiolivro. Tá, Júnior, mas aí não é exatamente de escrita, eu não vou estar lendo realmente. Na verdade, escutar bastante coisa, escutar livros também ajuda muito na sua oratória. Você querendo ou não, você também presta atenção nisso. Às vezes eu gosto de pedir pro Gemini fazer resumos de assuntos como se fosse um podcast. Ou seja, recentemente eu fiz isso com estrutura de dados. Eu fiz isso com estrutura de dados. Então, tipo assim, eu pedi para ele fazer um resumo para mim e depois eu pedi para ele transferir como se fosse um modelo de podcast. E ele foi falando para mim enquanto eu lavava os pratos. Então, assim, foi uma coisa que me auxiliou bastante, porque querendo ou não, eu consegui entender. Eu também gosto do método de podcast. É isso. Então, audiolivro, tem muita gente que fala, tipo, ai meu Deus, mas o audiolivro não é lei, essas coisas. Mas, se você está escutando, você está conseguindo absorver alguma coisa daquela leitura, você está conseguindo ter um ensinamento dessa leitura, é uma coisa muito boa para você. É melhor você ter um audiolivro, você passar a consumir audiolivro do que você não conseguir consumir nenhum livro. Entende como é que é essa balança? Bom,
É isso. Eu não sei se vocês conseguiram entender tudo o que eu quis dizer. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem aí que eu super responderei tranquilamente. Também tirarei e também poderei ajudar vocês a montar seus cronogramas e ver, ai, como é que eu posso determinar um prazo assim para uma coisa que não tem prazo. A gente pode conversar sobre isso também, sabe? Se vocês gostaram, eu posso fazer uma parte 2 dessa oficina que tem muitas dicas de estudo. Sério, não falta dicas de estudo. Não falta dicas agora de anotações para vocês fazerem. Enfim, então tem muita coisa que a gente pode auxiliar, tem muita coisa que eu posso passar para vocês ainda nessa oficina de estudos. Quem sabe eu posso fazer uma 2, né? Enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido bem e até uma próxima. Tchau.